Então, uma das formas que o apóstolo Paulo ensinou aqui, lá no capítulo 5, que é para você se encher do Espírito, além de toda a informação que a gente tem, oração em outras línguas, leitura da palavra, oração, ele também traz alguns princípios fundamentais para que a nossa vida seja uma vida que constantemente se encha do Espírito, né? Falando entre vós com cânticos, sendo gratos ao Senhor, em vez de abrir a boca, ficar reclamando, murmurando. Amém, irmãos? E outra parte aqui, que é o versículo 21, que é a parte que é o contexto que a gente vai trabalhar também, ele ensina também a se sujeitar uns aos outros. E o primeiro ponto que ele traz aqui, ele ensina de que forma, aos casados primeiramente, né? De que forma a esposa vai se sujeitar ao marido, de que forma? Honrando e respeitando o marido. De que forma o marido vai se sujeitar à mulher, amando as suas esposas. De que forma os filhos devem se sujeitar aos pais, honrando os pais, obedecendo aos pais. De que forma os pais devem se sujeitar aos filhos, não aborrecer os filhos, né? Cuidar dos filhos, das instruções do Senhor. Então, esses cuidados fazem parte da nossa vida. E uma coisa que eu estava aqui analisando, né, e até citando também, que ele continua aqui do versículo 5 até o versículo 9 do capítulo 6, ele continua com essa mesma visão, de que forma os patrões, né, devem se sujeitar aos empregados e os empregados aos patrões. Tem umas instruções aqui que a gente vai ler, que a gente vai trabalhar hoje. E aí você vê que, analisando toda essa instrução que o apóstolo Paulo fala, que faz parte da nossa vida, se sujeitar uns aos outros, a gente percebe aqui que ele poderia muito bem trabalhar outros pontos. Agora, por que ele traz exatamente essa parte de sujeitar? A questão da família, né, e a questão do trabalho. Talvez seja a área mais complicada e delicada da igreja. E se você parar para pensar, você vê tanto problema acontecendo dentro das famílias, tanto problema em relação a se sujeitar às autoridades, que talvez seja importante realmente o apóstolo Paulo citar esses pontos aqui. Então, ele traz aqui, vamos aqui no versículo 5, quando ele começa a avançar, né, nessa instrução de se sujeitar uns aos outros, ele vai trazer aqui o que nós vamos trabalhar hoje, a forma como os empregados vão se sujeitar aos patrões, os patrões aos empregados. Agora, irmãos, é super importante a gente ensinar a respeito dessas coisas. Porque, irmãos, tem muita coisa estranha acontecendo no meio do povo de Deus. Você está comigo? Quantos aqui trabalham, já trabalhou? Quantos aqui está estudando? Eu vou incluir, inclusive, aqui o pessoal que não está trabalhando, mas está estudando. Porque, de qualquer forma, existe uma autoridade ali. Então, o texto traz assim, versículo 5. Vamos ler, então. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Presta atenção aqui, gente. Como a Cristo. Aí o versículo 6 continua. Não servindo à vista, ou quando alguém estiver perto lá, você dá lá, fazer uma performance de que está servindo, né? Como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. Mas como servos de Cristo. Quantos servos de Cristo nós temos aqui nessa noite? Por favor, diga assim, essa palavra é para mim. Fazendo de coração a vontade de Deus. Você vê aqui que a forma que os servos, que os empregados, vai se sujeitar aos seus senhores ou aos seus patrões, de que forma? O texto aqui é bem claro e dá uma referência. E talvez, na cabeça de muitos crentes aqui, muitos empregados aqui, funcionários, que se esqueceu qual é o modelo padrão de sujeitar a sua liderança.
Você está comigo? Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor. Não é com medo do teu chefe, não. Amém? Aí ele pega um ponto aqui bem interessante. Na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. De que forma nós servimos a Cristo aqui? Há uma sinceridade no nosso coração? Há um prazer em servir ao Senhor, sim ou não, gente? Amém. Glória a Deus, né? Não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E você poderia pensar assim, misericórdia, que responsabilidade. É a palavra, sim ou não, pessoal? Amém. Versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor. Meu Deus, está ficando duro isso aqui, né? Está ficando pesado. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Porque, irmãos, é a questão da motivação, de que forma você serve. Qual é a linha de referência que você vai se sujeitar à pessoa que está acima de você. Se você pensar conforme a palavra aqui, vai dar certo, vai funcionar. Você está comigo? E aí, continua aqui o texto. Sabendo que cada um, preste atenção aqui, por favor. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Então, irmãos, há recompensa nisso. Amém ou não amém? Amém? Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou livre. Aí o versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Não tem aquela coisa assim de que pelo fato de você ser chefe, de você ser patrão, de você ser líder de alguma coisa, ou chefe de um setor, você é mais crente do que um servo. Não existe isso. Amém? O mesmo conceito que nós trazemos aqui, irmãos, para a igreja, no sentido daquele que está na posição de liderança e aquele que serve, para Deus é a mesma coisa. O que vai diferir ali é questão de responsabilidade. Você está comigo, irmãos? Agora vamos entender um pouquinho o contexto, que a gente está lendo aqui, que o apóstolo Paulo ele cita aqui servos, né? E naquele tempo lá, do Império Romano, né, o sistema lá, existia um sistema realmente de escravos. Inclusive diferente daquilo que a gente conhece aqui no Brasil. Graças a Deus, né, legalmente não existe esse sistema de trabalho de escravos. Aqui no Brasil não existe. Mas o sistema aqui de Roma era um pouco diferente. Porque quando Roma avançava por algumas nações, era costume também de levar aquelas pessoas, né, seja um profissional, seja um médico, né, seja alguém de importância dentro de uma nação, levar para ser escravo no próprio Império Romano. Né? Então, não era só, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, era escravo, mas não tinha cultura. Já em Roma, existia até pessoas com alto nível até de conhecimento, e estava servindo como escravo. Né? Agora, você percebe aqui que mesmo o Evangelho não apoiando esse regime, esse sistema, existia uma instrução de que forma deveria as pessoas se portar. Porque o propósito da palavra não era trazer rebelião ou confusão. O propósito da palavra era alcançar o coração do homem. Até porque a gente sabe muito bem que, ao longo da história, pessoas foram levantadas, inclusive, foi uma referência para a nossa vida, que, inclusive, muitas nações que viviam esse sistema de escravidão não acontece mais. Eu não me lembro agora o nome da pessoa, né, que foi uma inspiração, inclusive, para o Brasil, né, para a Princesa Isabel, inclusive um homem cristão, que, se eu não me engano, se foi na Europa, né, ele trabalhou na política para acabar com a escravidão do mundo. E ele foi uma referência, não me lembro o nome dele agora. O Evangelho não apoia isso, mas dentro da realidade, daquilo que eles estavam vivendo, havia uma instrução que poderia ser uma referência para a vida deles.
Amém, irmãos? Não significa aqui que quando existe essa instrução em relação à tratativa do servo ao seu senhor, né, que deve se sujeitar, que deve honrar, não necessariamente significa que a palavra estava apoiando esse regime. Você está entendendo, irmãos? Então, há instruções aqui preciosas, e o propósito aqui, voltando aqui a dizer, o propósito aqui é alcançar o coração do homem. Então, voltando aqui o próprio texto que a gente leu aqui, né, a partir do versículo 5, né, qual é o grau de relacionamento, né, que a gente vê aqui dentro dessa posição de se sujeitar uns aos outros? No primeiro ponto, você vê o apóstolo Paulo trazendo isso dentro da família, o relacionamento entre as pessoas dentro de casa e o relacionamento no trabalho. E isso é muito importante. Amém, irmãos? Principalmente nos tempos atuais, onde você vê aí confusão, as pessoas não se sujeitando à autoridade, briga política, né? Briga no sistema judiciário, né? Uma confusão só, né? Dentro das famílias, filhos contra pais, pais contra filhos, uma confusão só. É importante a gente olhar para a palavra. Amém, irmãos? Você está comigo? Diga assim, o evangelho é um estilo de vida. Aleluia. Então vamos entender aqui que eu posso servir a Deus como patrão, como chefe e também como empregado. Amém, irmãos? Isso não vai mudar em nada. Então, uma visão, né, que eu preciso ter, que às vezes assim as pessoas pensam que a figura de liderança na igreja, né, de uma autoridade, das pessoas que servem, é um contexto mais sagrado, né? É uma visão mais sagrada. Aí, quando traz para um contexto lá fora de trabalho, as pessoas tentam separar. E a Bíblia não separa isso, até porque isso é uma orientação que a carta traz. Porque isso agrada ao Senhor. A gente viu aqui no próprio texto, aqui, ó, eu vou repetir, versículo 6, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, você pode fazer a vontade de Deus servindo aqui na igreja e servindo aonde você está lotado lá fora, de acordo com a sua capacidade natural, aonde você está ligado, seja na sua escola, você que não está trabalhando. Então, aonde você está lá fora, se sujeitando a alguém, prestando conta a alguém, você precisa fazer, olhar para ele, né, e dizer assim, eu estou fazendo, vou dar o melhor no meu trabalho, naquilo que eu sei fazer, porque eu entendo que quando eu faço o melhor, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo para o Senhor. Amém, irmãos? Não existe aquela coisa assim, de ser um bom servo, um bom líder na igreja, e no trabalho ser o capetinha, ser o demônio. Amém, irmãos? Por que acontece isso, né? Na igreja, a pessoa tem facilidade de submeter a muita gente, ao pastor, a um líder de departamento, mas no trabalho, aquele incircunciso, aquele demônio e não sei o quê, irmão, está errado. Diga para o seu irmão, está errado. Então, a espiritualidade, irmão, da questão de se submeter à autoridade, a uma liderança, você que trabalha na igreja, né? Não é só aqui, é lá fora também. Amém, irmãos? Há tratos, há cuidado. E outra coisa, irmãos, nós somos servos do Senhor. E a gente está numa realidade totalmente diferente de Roma, onde tinha lá escravos. E há uma instrução aqui para aqueles que serviam, que eram escravos, e eram escravos mesmo. Não era para fazer rebelião, não é para botar o dedo na cara do seu senhor, não. Existia uma instrução aqui de que forma o crente, o servo do Senhor deveria viver. E essa palavra é para a nossa vida também. Amém, irmão? Você está comigo? Está tudo bem aí? Tá, né? Aleluia. Somos cristãos de segunda a segunda, na minha igreja, na minha casa, no meu trabalho e na minha escola. Diga assim, eu sou crente, de segunda a segunda, na minha casa, no meu trabalho e na igreja.
e na minha escola. Amém, irmãos? Você está comigo? Você acredita que Deus também está olhando para você da forma como você se sujeita às pessoas lá fora? Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos voltar aqui para o versículo 6. Diz assim, ó. Não, vamos para o versículo 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Então, essa aqui está bem claro para a gente, que é a forma de sujeição. Se uma pessoa aqui e no trabalho outra, a gente percebe aqui pela palavra que está fora. Sim ou não, pessoal? Agora aqui o versículo 6. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, existe uma forma, né? De que forma eu devo fazer de coração a vontade de Deus? A resposta está no versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Agora, irmãos, se eu penso dessa forma, indifere para mim se o camarada é gente boa ou não. Sim ou não, pessoal? Porque esse negócio de servir, né, de se sujeitar às pessoas que você gosta, que você se identifica, isso não é bíblico. Amém, gente? Ah, eu estou com uma chefe, ela é uma benção, aí a pessoa toda boazinha, aí tudo que ela pede, ela faz, você pode ficar mais tarde, fico, a hora que você quiser. Aí troca o chefe, entra um nó cego, acabou. A Bíblia não ensina assim. Então, qual é a minha referência? Eu devo servir aquela autoridade, independente de ele ser gente boa ou não. Eu estou servindo a ele como se eu estivesse servindo ao Senhor. Aí você está pensando aqui, e se for um sem vergonha? Calma, vai chegar lá. Você está comigo? Deixa eu beber uma água aqui. Abre aqui para mim, por favor, André. Pode me servir, meu irmão? Só porque é pastor, né? Tô brincando, querido, tô brincando. Bota no copo aí, meu irmão. Tô brincando, André. Não vai sair da igreja, não. Aleluia. Então, irmãos, existem as recompensas também. Como nós cremos que existem as recompensas em servir, em se sujeitar uns aos outros aqui, existem as recompensas também em se sujeitar às pessoas lá fora. E a gente está falando aqui a questão do trabalho. Você está comigo, irmãos? E é muito complicado quando você vê portas se fechando no meio da igreja, né? Estou falando com relação ao trabalho. Justamente por causa de um mau testemunho, por causa de uma postura. Se o crente pelo menos olhasse para as Escrituras, talvez a vida dele seria diferente hoje. A gente vai apertar um pouquinho aqui, viu? Aleluia. Eu posso servir a Deus nas diferentes vocações. Claro, gente, que é os bons trabalhos, né? Com a motivação correta, não é qualquer trabalho. Mas eu posso servir ao Senhor em diversos segmentos legais. Amém? E o Senhor está recebendo a sua honra ali. Você está fazendo, você está se dedicando como se você estivesse fazendo para o Senhor. Amém, irmãos? Eu queria que colocasse aqui um texto, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1 e 2. Olha só, que interessante. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1 e 2. Beleza? Olha só. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, você vê aqui que há um cuidado, né? Se você está debaixo de autoridade, né? Você que trabalha, você que estuda, né? Você que tem aí uma pessoa que você presta conta. Então, aquele que está debaixo de um jugo, né? Eu não gosto dessa versão aqui, não. Deixa eu ver se a minha versão aqui é diferente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. É parecida com essa, mas eu vi uma versão bem interessante aí.
Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome, preste atenção nessa parte, por favor, gente, para que o nome de Deus e a palavra não sejam blasfemados. Irmãos, o que a gente tem visto hoje, né, de chefes, né, de donos de empresa, reclamando de crente. Misericórdia. Tem lugar que tem até dificuldade de contratar crente. Ih, você é crente? E aí ele vai pegar históricos de pessoas que passaram por ali e que só deu trabalho. Em vez de estar trabalhando, produzindo, ele só vivia pregando na hora do expediente. Todos nós sabemos que precisamos pregar o evangelho, sim ou não, pessoal? Agora, você tem que ter sabedoria. Porque o patrão, lá, o chefe, ele contratou você, não é para você pregar o evangelho lá no trabalho dele, é para você trabalhar. Amém? Não, eu vou orar agora, você é para orar. Não, meu irmão, você quer orar? Tem um horário de intervalo, tem horário do almoço, você pode orar à vontade. Não, mas a minha religião fala que tem que orar agora, irmão, isso está errado. Você está comigo? Aí você vê crentes saindo, né, antes do horário, ou então faltando. Ah, por que você não veio? Não, porque tem uma vigília na minha igreja ontem, o fogo caiu. Eu ainda fala para o ímpio, né? O fogo caiu, então eu não consegui acordar, meu irmão. E às vezes o chefe, o patrão, tem até dificuldade de corrigir. Ele fala assim, cala a boca, isso é o diabo usando você, não sei mais o quê, né? Tanta coisa, irmãos. A Kátia, minha esposa, ela trabalha, toca um pouquinho na parte de RH, ela tem históricos aqui, irmãos, terríveis. E ela fica até com vergonha, né, em ver uma situação dessa. É muito complicado. Então, o que vai acontecer? O nome do Senhor sendo blasfemado, a própria palavra, porque na cabeça dessas pessoas, vem cá, ser crente é viver assim? Ser crente é ter esse tipo de comportamento? Você está comigo, irmãos? Se você é crente, você tem que ser o melhor no seu trabalho. É o contrário, irmãos. Não é para ser puxa-saco, não, irmãos. Você tem que produzir. Porque se a ideia é que a nossa produção é como se estivesse fazendo para o Senhor, e eu sei que aqui na igreja você quer fazer o melhor para Deus, irmãos, com essa ideia, com esse conceito, levando para dentro do trabalho, que resultado vai sair? Amém. Meu Deus do céu. Deveria ser o contrário. As empresas deveriam colocar direto lá, contrata crente evangélico lá, botar lá. Vem cá, qual é a sua religião? Eu sou crente, não, está contratado. Deveria ser assim. E isso, irmãos, o negócio está tão grave que esse tipo de coisa se estende até para pastor. Ih, pastor. Eu me lembro que teve uma ocasião, foi numa empresa onde eu trabalhei, que deu problema numa máquina lá, né? A máquina de fabricação daquela caixa d'água azul da Fortileve, parecido da Fortileve, mas não era Fortileve. E aí a máquina deu um problema que acho que pela operação você conseguiria corrigir. Aí tinha um irmão lá que parou a máquina, desligou a máquina, não era para desligar a máquina, e fez um ciclo de oração assim. Vamos orar agora aqui, ó. Circulou assim a máquina, Senhor, meu Deus, meu Pai. E aí veio o engenheiro, que já tinha um negocinho, um problema com algumas reservas com o crente. Quase mandou esse rapaz embora. Quase. E parece que uma pessoa intercedeu, não. E assim, a sorte que ele teve naquele momento é que ele tinha realmente um conceito muito bom com a empresa, que quase foi mandado embora. Aí, eu me lembro que eu estava bem recente na empresa, né? Aí ele foi lá na minha sala, né? Chegou lá, vem cá, estou sabendo que você é pastor? Eu falei, sou. Vem cá, você não vai vir para cá para ficar pregando aqui não, né? Fazer igual aquele menino lá que está fazendo oração aqui não. Eu falei, não, eu vim aqui para trabalhar. Eu acho bom você só trabalhar, senão eu vou mandar você embora. Assim mesmo, foi ou não foi? Falei para você? Ele estava furioso, irmãos. E olha que a igreja, ó, e olha que a empresa, né? Tá parecendo igreja mesmo, né? Tanto o crente doido que aparecia lá. E olha que a empresa tinha muitos evangélicos lá, né? Só que, infelizmente, já encontrou uma pessoa
que já tinha já uma reserva com os crentes e pegou exatamente esse episódio acontecendo, sem necessidade. Ah, pastor, se eu não crê que orando, uma oração forte, o crente talvez tem que ir lá ajudar, né? Se eu não crê que uma oração forte a máquina pode funcionar, irmãos, ora sozinho lá, né? Está lá mexendo a máquina orando, irmãos. Sabedoria. Vai chegar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Sai, Satanás, para a máquina, irmãos. Você está comigo? Sabedoria, queridos. Amém. Graças a Deus, né? Então, olha só o versículo 2. Versículo 2. Nós lemos já o versículo 2? Coloca o versículo 2 aí. Também os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito, né? Os senhores crentes, os irmãos, os chefes crentes, né? Também os que têm chefe fiel, chefe crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Isso, irmãos, às vezes, assim, esse tipo de coisa às vezes acontece. Ah, o meu chefe é crente, glória a Deus, aleluia, que bênção. Aí a pessoa falta, não dá satisfação, aí liga, olha, o senhor sabe, né, o senhor também é crente, o senhor é pastor, teve um mover aqui, né, teve uma vigília, não pôde estar. Ou então, é combinado lá o horário, qual o horário de expediente dele? De tal hora até tal hora. Aí a pessoa sai, quando chega, cadê o irmão? Ah, não, o irmão teve que sair, que teve um culto lá na igreja dele, tem ensaio, ele teve que sair. E largou o trabalho. Só porque o chefe dele é crente. Alô? Deveria ser o contrário. Olha só o texto lá. Também os que têm senhor fiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, olhando ali? Pelo contrário, trabalhem ainda mais, fique seu contrário. Eu tenho um chefe que é crente, que é pastor, meu chefe é pastor. Rapaz, eu tenho que trabalhar mais. Não é fazer corpo mole. Não, a gente é do movimento, é do mover, você sabe como é que é, né? Ó, tem culto hoje, ó, eu tenho que subir ao monte. Aí larga o trabalho, está errado. Além de trazer confusão para a igreja, porque, assim, a gente sabe muito bem que as empresas, né, você vê pessoas de várias religiões trabalhando ali. E aí começa a perceber assim, só porque ele é crente da mesma igreja, já tem uma certa flexibilidade na empresa. Só porque eu sou ligado à matriz africana, e o pessoal desce no meu lombo. Agora, porque é crente, irmãos, é confusão. E o nome do Senhor vai sendo escarnecido. Você está entendendo? Deveria ser o contrário, trabalhar ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Você está comigo, irmãos? Então você vê que há, às vezes, inversões de papéis, porque você vê comportamentos totalmente diferentes do que as Escrituras traz. É complicado, né? Oh, aleluia. Então você, crente, deve orar pelo teu chefe, amém? Então, pregue o evangelho honrando o seu líder, honrando o seu chefe. Amém? Em vez de você botar o teu chefe na parede, honra a vida dele, trabalhe, produza. Ele vai olhar para você, rapaz, o fulano de tal ali trabalha, né? Chega no horário, não chega atrasado, não faz corpo mole, não fica reclamando, né? Aí as pessoas, assim, ao longo de toda a caminhada, vai perceber, vem cá, o que ele é? Não, ele é crente. Poxa, ele é crente. Glória a Deus. Você está comigo, irmãos? Então, o que eu vou ganhar com isso, né? Quando eu tenho essa visão, essa mentalidade de honrar as pessoas que estão acima de mim. Irmãos, a própria recompensa do Senhor. E o resultado disso, né? De eu fazer a minha parte, cumprir com o meu papel. Irmãos, eu já vi pessoas sendo beneficiadas, e não precisa, às vezes, não ser nem crente, às vezes uma pessoa que não tem nenhuma ligação com a igreja, mas tem um comportamento.
Agora, que nós que conhecemos a palavra, irmãos, precisamos ser os primeiros a ser um exemplo dentro da empresa. Amém, irmãos? Você está comigo? Ser um exemplo dentro da empresa. Né? E a gente sabe muito bem que na igreja existem várias pessoas aqui, profissionais liberais, né, empresários, né, gente que de vez em quando está observando as pessoas aqui. Então, o jovem principalmente, ele é observado. Né, quando surge uma oportunidade, de repente alguém aqui trabalha numa área, né, a gente gosta muito de estar indicando as pessoas aqui. Né? Alguém às vezes chega para mim, pastor, e fulano de tal, o que você acha? Então, a única referência que a gente tem às vezes é aqui na igreja. Agora, é muito ruim você ver boa referência aqui, mas quando chegar no trabalho é uma outra coisa. Você está comigo, irmãos? Por isso que a gente tem que trazer essa visão, irmãos, de honrar, de fazer o que a palavra ensina, para que o nosso comportamento seja repetido lá fora também. Porque não adianta nada você entrar pela porta da frente e sair pela porta dos fundos. Você está comigo? E é bem complicado quando a gente, às vezes, recebe algum relatório negativo, né? Poxa, pastor, fulano que o senhor indicou, meu Deus do céu, só me deu dor de cabeça. Só me deu trabalho aqui. Falta, chega atrasado, arruma confusão, né? Coloca atestado um atrás do outro. Diga assim, misericórdia. Né? Adultera lá, cartão de ponto. E é muito ruim para o pastor. Vem cá, de onde ele é? Da tua igreja, pastor. Diga assim, misericórdia. Aleluia. Então, chegou atrasado, irmãos, dá satisfação, né? Fala com o teu chefe, assuma a responsabilidade. Então, o que nós estamos falando aqui, irmãos, faz parte da nossa vida espiritual também. Então, a espiritualidade, ela não envolve apenas esse ambiente, é fora daqui também. E principalmente no nosso trabalho. Amém? Diga assim, eu sou uma referência. Ah, meu chefe é um endemoniado, né? Eu lembro de uma história que eu vi um tempo atrás, disse que um mercadinho, né, uma pessoa procurou um dono do mercado, esse que era da igreja, e ele soube de um irmãozinho que estava desempregado, né, querendo trabalhar. Aí ele falou assim, olha, eu conheço um irmãozinho da igreja, ele tem um mercadinho, eu vou conversar com ele e ver se consegue uma vaga para você, para trabalhar de repositor, né, arrumar o mercado. Aí foi conversar com esse irmão. Irmão, você consegue uma vaga? Tem um irmão aqui na igreja, tem uma família, né, está desempregado. Rapaz, eu não estou precisando de ninguém não, mas já que o senhor está pedindo, eu vou colocar ele aqui para arrumar as prateleiras, né, repor o material. Aí botou ele para trabalhar. Gente, no segundo, terceiro dia, está ele lá conversando lá e pregando o evangelho para um, para outro. E ele meio sem graça de conversar com o irmão, que era irmão da igreja. Aí teve uma hora que não aguentou mais, chamou o irmão no cantinho, irmão, esse horário é hora de trabalho, né? Você quer pregar, você prega um outro horário, no intervalo. Aí, o que é isso? Quem é você para falar com um presbítero do Senhor? Ele era presbítero, né? Quem é você para falar com um presbítero do Senhor? Eu falei, mas aqui eu reconheço que o senhor é um presbítero, mas aqui você é um empregado. Cala a boca, Satanás, incircunciso. Aí ele falou assim, quer dizer então que eu sou Satanás? Você é Satanás. Então, e você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus e você é Satanás. Então é o seguinte, o Satanás vai mandar o filho de Deus embora, está demitido. Vai embora, irmãos. Você está comigo, irmãos? Então, muito cuidado, né? Principalmente na igreja. Imagine assim, lá em Roma, uma igreja, né, onde tinha lá servos e senhores congregando no mesmo lugar. Então, o apóstolo Paulo ele fez questão de trazer essas instruções, que imagina um monte de senhores lá, que era dono de escravos, congregando no mesmo lugar com os escravos. Então, precisa ter um bom relacionamento ali. Trazendo para a nossa realidade hoje, isso pode às vezes acontecer. Um exemplo aqui, né? O Igor, ele tem uma empresa, né? Eu sou pastor. Vamos supor que um dia eu venha trabalhar para o Igor, né? O Igor é meu chefe.
Então lá eu não posso chegar assim, ó, você não pode falar comigo que eu sou teu pastor. Não posso, irmãos, eu sou empregado dele. Amém, irmãos? Aí eu falto, faço alguma coisa, aí o Igor chama minha atenção, né? Às vezes assim, pelo relacionamento aqui, eu sei que vai ser difícil para ele, inclusive, até lidar com isso, mas ele tem que aprender a lidar com isso. Ele vai assim, pastor, o senhor chegou atrasado. Quem é você, rapaz? Eu sou teu pastor. Eu vou botar você no banco lá na igreja. Aí ele vai falar assim para mim, então aqui o senhor manda o senhor embora. Acabou a conversa, irmãos. Você está comigo? E por isso que às vezes a dificuldade de se contratar pessoas na igreja. A gente tem que separar essas coisas. A gente tem que saber lidar com essas coisas. Amém, irmãos? Então são princípios fundamentais que, se a gente não tiver a visão do que a palavra ensina, de que é uma honra quando eu sirvo as pessoas, é uma honra também quando tem pessoas abaixo de mim, que eu posso tratar bem, que eu posso cuidar e dar oportunidade para que ela cresça. Irmãos, tudo isso é uma forma de honrar o Senhor. E seremos recompensados por isso. Você está comigo, irmãos? Então, esse tipo de relacionamento, a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Não esquecer que você é crente. Irmãos, independente em que área você estiver trabalhando hoje. Se você trabalha na indústria, se você trabalha auxiliando algum lar, né? Se de repente você ganha lá um salário mínimo, mixaria, não sei o quê. Irmão, você aceitou. Você assinou lá, eu aceito. Estava desesperado, desempregado, concordou com aquele salário, aí daqui a pouco, 3 meses, 2 meses, começa a reclamar. Acha uma miséria, não sei o quê. Você está comigo, irmãos? Aleluia. Tito capítulo 2, versículos 9 e 10. Coloca lá. Tito capítulo 2. Eu quero trazer fora aqui de Efésios, né? Alguns textos aqui, ó. Quanto aos servos, ou empregados, né? Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam, versículo 10. Não. Eu só peguei um negócio aqui, ninguém está vendo, aí vai e bota na bolsa. É triste, né? Aí você tem empresas que tem lá vistoria, né? Olha as coisas na bolsa, abre, encontra um negócio lá e você como crente, né? E toda vez que um crente é pego em algum delito lá, parece que a notícia espalha mais rápido. Sim ou não, pessoal? Não é? Então, quando a gente fala de roubo, não é só objetos e bens na empresa também. Hora de trabalho também é um roubo. Amém, irmãos? Atestado médico, você está roubando o preço. A empresa contratou, paga você por aquela hora de trabalho. Aí você vai lá, coloca atestado médico. Está errado, irmãos. Por que eu vim para esse culto? Irmãos, é palavra para você. Amém, irmãos? Se você tinha esse tipo de cultura, não vai fazer mais. Amém? Você está comigo? Não furte, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Irmãos, é ser uma referência. Amém, irmãos? Qual o horário que você deve chegar no trabalho? Tem que chegar 8 horas. É chegar 8 horas. Pode ter imprevisto, a gente sabe muito bem que o sistema de transporte público é bem complicado, né? Mas não pode ser uma rotina. Amém, irmão? Você está comigo? Aleluia. Pastor, mas não vai mudar muita coisa não, que na igreja chegou atrasado. Muda essa cultura, viu? Amém? Diga assim, o meu patrão, o meu chefe, o meu professor, a minha professora, não é o diabo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 a 20. Não precisa abrir, eu vou ler para você aqui, ó. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Está vendo aqui? É dura essa palavra, né? Porque você honrar, respeitar só
quem é gente boa, quem é chefe. Essa palavra aqui serve, irmãos, até mesmo para questões políticas também, o governo também, né? Porque isto é grato que alguém suporte com tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. O que adianta? É você falar assim, meu chefe não vale nada, é um sem vergonha, né? E aí você dá mole o tempo todo, só chega atrasado. O teu chefe é duro, o teu chefe trata você com grosseria, ele trata você com grosseria, e você reclama. Mas vem cá, o que você está fazendo para o teu chefe tratar você assim? Já está dando mole. Então, o que tem de virtude aí, de coisa injusta, se você também não está contribuindo? Você está comigo, irmãos? Então, o próprio texto fala exatamente isso, né? Eu estou sendo perseguido, né? Às vezes acontece isso, eu estou sendo perseguido. Aí, quando você apura o que está acontecendo, não, a pessoa só chega atrasado, arruma confusão, rebelião no trabalho, só vive reclamando. Fica no meio da galera, né? Às vezes no intervalo, reclama do patrão, do chefe, do salário, da empresa. E aí chega na chefia, que você está espalhando fofoca na empresa. Aí o patrão lá, que de repente é um casca grossa, aí vai perseguir você. Aí você fala assim, aí chega na igreja, pastor, eu estou sendo perseguido no trabalho, ora por mim, o diabo está furioso. Aí quando você vai apurar direitinho, não, está dando mole. Amém, irmãos? Você está comigo? Então não adianta, né? Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Agora, você está fazendo tudo certinho, está sendo perseguido, irmãos, é uma outra coisa. Agora, você está dando mole, abrindo brecha para que as pessoas persigam você, atrapalhem a sua vida lá dentro, aí, meu irmão, não tem virtude alguma. Você está comigo, irmãos? Diga assim, graças a Deus, pela palavra. Aleluia. Pastor, ora aqui pelo meu trabalho, pelo meu chefe. Você está fazendo a sua parte? Você está dando testemunho no seu trabalho? E aí, com relação aqui aos chefes, né? Versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Dizem que no tempo de Roma, sabe como é que eram feitas as ameaças aos servos? Se você não trabalhar, se você não produzir, eu vou cortar a tua mão, eu vou cortar o teu olho, eu vou cortar o teu braço. Esse era um tipo de ameaça que era feito lá em Roma. Agora, irmãos, graças a Deus que aqui, se isso aconteceu, o patrão vai preso. Sai algemado, não é verdade? Tem leis aí, né? De vez em quando tem alguns absurdos aí, mas se o empregado for levar isso para a justiça do trabalho, vai dar ruim para ele. Agora, existe uma outra forma de tratar mal o empregado. Essa coisa de ficar ameaçando, vou mandar você embora, hein? Vou cortar o teu ponto, hein? Ou vou não sei o quê, hein? Irmãos, se não está satisfeito, chama, conversa, irmão, olha só, ama a sua vida, ser uma bênção, vamos continuar sendo irmãos, mas olha só, procura outro lugar para você trabalhar, por enquanto aqui não dá. Quem sabe, às vezes a gente quer tentar amenizar as coisas, né? Quem sabe, futuramente, a gente volta a conversar, né? E resumindo, está demitido. Agora, não trate com ameaça, né? E olhando com a cara feia, faça isso, irmão. Vou falar com o seu pastor, sei onde você congrega, né? Você é crente mesmo, né? E principalmente você que é da fé, que você conhece a palavra. Amém, irmãos? Então, a gente precisa ter uma postura. Eu estou trabalhando numa empresa, né? E tem irmãos lá que congregam comigo. Então, a gente precisa saber lidar com essas coisas. Irmão, olha só, vamos trabalhar. Vamos falar sobre o departamento, né? O que você achou do culto ontem? Vamos trabalhar agora, depois a gente conversa, né?
Ah, você é puxa-saco? Não, meu irmão, a gente foi pago para trabalhar. Não é para pregar aqui, não. Amém, irmãos? É essa cultura que você tem que ter. É bíblico, irmãos. Vocês ouviram aqui que a palavra nos educa. Até porque a gente não quer fechar as portas, irmãos. Amanhã, quando surgir uma oportunidade, um departamento, uma promoção, a pessoa vai procurar alguém. Vem cá, quem eu posso chamar? Aí você que está cumprindo a palavra, está fazendo lá, cumprindo a sua parte, você vai ser lembrado. Você acredita que o Senhor também pode te ajudar nessas horas? Em vez de você ficar reclamando, murmurando, seja grato ao Senhor. Né? A pessoa, irmão, não pense em você. Às vezes a pessoa acha que está ali, ninguém está me vendo, estou aqui abandonado, eu estou nesse setor aqui. Irmãos, se o homem não está vendo você, o Senhor está te vendo. Faça a sua parte, como se estivesse fazendo para o Senhor. Ah, se eu tivesse trabalhado naquele setor, eu me dedicava mais. Eu estou aqui, eu estou varrendo, eu estou fazendo isso, muita coisa. O pessoal está me humilhando só porque eu sou crente, não sei mais o quê. Já era, irmãos. E se você tem contato com irmãos assim, ó, sai de perto. Amém, irmãos? Ah, irmão, Deus te abençoe. Vai pro outro. Ele vai para cá, você vai para lá. Amém? Porque um dia que passar o bonde da demissão, não é isso? Não tem um bonde da demissão? Nas empresas tem o bonde da demissão. Quando precisar cortar alguém, vai lembrar de quem? Do crente. E não adianta oração não, meu irmão. Vai ser mandado embora. E não é nem o diabo, não. É você. Ah, foi o diabo que estava furioso. Não, meu irmão. É você que está dando mole. E se porventura acontecer de ser perseguição, por você ser crente, ser fiel ao Senhor, saiba de uma coisa, fechou a porta aqui, mas vai abrir a porta lá. Amém, irmão? Mas faça a sua parte. Você está comigo? Aleluia. Então seja fiel nos tratos, né? Aí está dizendo aqui, ó, deixando as ameaças, né? Aqueles que têm posição de liderança, os chefes, os donos de empresa, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para ele não há acepção de pessoas, independente se você é chefe, se você é empregado, meu irmão, Deus ele não faz acepção de pessoas. Amém? Não trate mal seus empregados. Não trate mal seus liderados. Então existe um acordo a ser cumprido, né? Você entrou lá, tem uma instrução de como você vai trabalhar, como você vai prestar conta. Honra esse princípio, né? Aí tem lá chefes, né? Uma coisa também muito grave que de vez em quando acontece por aí. Não aqui, né? Graças a Deus a gente tem pessoas aqui, né? Funcionários, chefes, né? E donos de empresa aqui, leais, cumpre a palavra, né? Aí você vê aí donos de empresa deixando de recolher INSS, né? E diz para o empregado lá, não, a gente recolhe tudo. Aí a pessoa, quando é mandada embora, vai lá, não recolheu nada. Irmão, está errado isso. Você está comigo? E aí, o que vai acontecer no final? Poxa, fulano de tal, é crente, né? Diz que é da igreja lá do pastor Marcelo, né? E foi indicado para o irmão A, irmão B, ó, me prejudicou. Você está comigo, irmãos? Então, o que a gente entende com tudo isso aqui, ó? Eu não posso dizer que estou cheio do Espírito Santo e tratar os empregados de forma rude, irresponsável. Então, há uma responsabilidade nossa, né? Se eu presto contas a alguém, né? Se estou debaixo de uma liderança, irmãos, eu devo honrar, eu devo servir. Aquilo que chegou nas minhas mãos para fazer, eu vou fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Amém, irmãos? E você vai ser recompensado por isso. Se eu estou numa função de chefia, né? Se existem pessoas que estão sob a minha responsabilidade, eu devo honrar essas pessoas. Eu devo ajudar essas pessoas. Não por baixo de ameaça, né? De cara feia, né? De armando alguma coisa para pegar na curva. Não, é tratar realmente uma pessoa importante, assim como você é importante. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas, né?
o mesmo Deus, né, que o seu irmão, que é empregado, serve, você também serve. E cada um vai prestar contas ao Senhor. Amém, irmãos? Então, uma forma de você viver uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, é se submetendo no trabalho também. Você que está estudando lá, tem uma autoridade lá, tem uma professora, um professor. É a sua autoridade, você tem que honrar. Né? Não é ficar questionando lá e brigando, né? Batendo boca com o teu chefe, né? Discutindo. Irmãos, não é assim que funciona. Né? Existem momentos que você vai conversar, você vai questionar, né? Principalmente quando você está perto de pessoas, né? Está o teu chefe aqui e tem vários colegas pares ali, né? E tem um problema, e você respondendo na frente de todo mundo, né? Expondo lá o teu chefe, o teu líder. Irmãos, tanto lá fora como na igreja também. Isso é muito perigoso. E o Senhor não fica satisfeito com isso. Você está comigo, irmãos? Então, isso é bênção para a sua vida. Essa palavra aqui, irmãos, é cuidado para a sua vida. Porque faz parte, irmãos, da nossa vida. A nossa cultura, irmãos, não é a cultura do mundo. Todo mundo faz lá e se dá bem, né? Empeita lá, desobedece, faz maracutaia, faz jeitinho, né? Sempre se safa. Aí você pensa assim, poxa, eu faço tudo certinho, chego no horário, faço tudo certinho, e o outro lá é beneficiado, eu não. Irmãos, o Senhor está vendo você. Irmãos, o Senhor vai recompensar o seu posicionamento. A sua vida não consiste no resultado de outros. A sua vida consiste na fidelidade que você tem ao Senhor. Amém, irmãos? Então, eu faço ao Senhor. Como eu vejo essa questão de submeter a minha liderança, né? Como é que eu vejo isso? Eu vejo que quando eu faço isso, é uma oportunidade que eu tenho de honrar o Senhor. Porque aquilo que chegou às minhas mãos para fazer, eu vou fazer com boa vontade, né? Qual é o propósito disso? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu preciso entender, o meu trabalho ali, a minha produção, vai fazer com que a pessoa que está acima de mim glorifique ao Senhor. Amém, irmãos? Que evangelho maravilhoso. Você chega lá assim, ó, sou crente, eu sou profeta, eu sou apóstolo, aleluia. Mas se lá no trabalho você dá um resultado negativo, irmãos, acabou apóstolo, profeta, pastor, acabou tudo. A primeira coisa que vai vir na cabeça do chefe lá é um trabalho errado. É um trabalho lá que você poderia fazer, poderia ter se dedicado e você não fez corpo mole. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.